Quando começaram as remoções ali no buraco quente, no comando, o pessoal foi me procurar lá para saber como estava no Rodoanel, justamente falando isso. A gente ouve dizer que lá é um modelo que foi muito melhor do que... Mas tinha um aspecto lá que eu acho que era diferente, que é o fato das unidades habitacionais serem quitadas. Foi a única coisa assim, de significativa, assim, de diferença para outras negociações, que eu acho que da conversa deu para identificar que lá todo mundo que optar por uma unidade habitacional é uma escolha às cegas, ninguém sabe sequer onde vai ser o terreno, é um absurdo o processo, né? Ele vai falar tudo, mas são unidades quitadas. E isso a gente não, pelo que eu tinha entendido do buraco quente e do comando, isso não estava em jogo, não existia essa possibilidade de escolha pelas populações. Então esse foi o único, no Parque Linear também não. Então esse foi um diferencial lá que teve materialmente, assim, não só simbolicamente, ou lá tem um plantão social, independente do... Esse foi um aspecto... Mas assim, lá teve uma reunião prévia aqui no Parque Linear, a gente está tentando, né? Estamos brigando para acontecer, não acontece, com toda a comunidade, para tentar informar. Obviamente que a avaliação da comunidade é de que essas reuniões pouco informaram, as dúvidas levantadas todas ficaram pendentes, que a violação é a mesma, mas formalmente eles constituíram um processo, né? A questão do cadastramento dos imóveis que aparece aqui é um absurdo que ocorreu lá, porque cada dia eles resolvem cadastrar um novo setor, né, que eles chamam. Semana passada voltaram a cadastrar. Então, é isso. Semana passada, como eu falei no início da minha fala aqui, que fazer essa pesquisa foi um grande desafio pela dinamicidade desses processos, né? Semana que vem tem uma reunião na subprefeitura, né, de Itaquera. Mais uma, exato. Então, é isso. Semana que vem já começaram a cadastrar de novo semana passada. Isso eu acho que... Porque parece pouco, né? Assim, é o que eu falei. Para a gente é muito claro que isso é um absurdo. Você deixa as pessoas na falta de informação, sem ter clareza do seu futuro, o quanto isso é uma destruição do seu planejamento de vida, porque a tua telha quebra, você fala, vou ter que sair daqui amanhã, para que eu vou consertar? É sério, as pessoas não investem na sua casa, não investem nas suas... por conta dessa ameaça, né, desse negócio. Então, o projeto se iniciar sem ter uma clareza, né, o licenciamento ser feito sem ter uma clareza do que... para o Estado não é nada, para a opinião pública não é nada, mas... para as pessoas é o fim da picada, né? Tipo assim, para a vida das pessoas, para a vida de cada uma daquelas pessoas, a Comunidade da Paz está há anos e anos que eu, se fosse um morador lá, não investiria na minha casa de lá, porque é isso. E aí você acaba vivendo de que jeito? Você não pode investir na sua moradia, né? Sei lá, é um absurdo, né? Então, do cadastramento de imóvel... E aí cadastra e não tem certeza se vai sair também. Tem isso também. Muitas pessoas foram cadastradas, mas o cadastramento ele não é vinculante e tal. Não é isso, não é certeza se você vai sair ou não. Então, é uma putaria. Daí a questão dos critérios e a política de atendimento é porque no plano global, como todas as questões falam, não, a comunidade vai participar das definições, não sei o que, nada, sempre vem, é uma indenização ou uma unidade habitacional. E aí a questão que o Hugo estava comentando aí do Jardim Paraná tem essa, que obviamente faz parte de uma estratégia, né, obviamente para a gente, né, mas porque é o seguinte, claro que para a Dersa é muito mais simples dar uma indenização tosca de 10 mil reais, 15 mil reais, que seja 40 mil reais, 60 mil reais, do que fazer um reassentamento, do que dar uma unidade habitacional, seja quitada ou não, porque tem toda uma questão operacional, tem toda uma, assim, né, a própria questão do bolso aluguel. Então, tem várias questões que vale a pena, acho que, comentar do caso do Rodoanel aqui, nesse sentido. Por quê? As pessoas já foram cadastradas, já receberam seus laudos de avaliação com valor proposto de indenização, para optar pela indenização ou a unidade habitacional, mas não se sabe
prazo para entrega da unidade habitacional, não se sabe onde será a unidade habitacional, e eles falam que tem um convênio, porque assim, a coisa mais comum, isso desde Heliópolis, década de 80, é que as situações provisórias virem definitivas. E recentemente, agora mesmo a gente não sei se depois teve um questionamento se era realidade ou não, essa questão da suspensão do pagamento do Bolsa Aluguel, que passou aqui na própria rede do comitê. Então, você está sujeito a esse tipo de coisa também. Mas lá em Heliópolis, se você foi, tem gente que mora em container que era para ser uma questão provisória há 20 anos. Então, o risco, né, então, assim, mais uma razão para a gente lutar até o final pelo chave a chave, né? Acho que já é uma bandeira do comitê, mas que pela nossa reflexão a partir dessa pesquisa e da história mesmo, né, da reflexão, faz muito sentido mesmo, né? Faz cada vez mais sentido. Então, não se sabe. Então, o que a gente identifica um pouco é parte de uma estratégia para que as pessoas fiquem mesmo no escuro e aceitem a indenização. Entendeu? É uma coisa realmente perversa, né? E a outra coisa que eu estava falando, que eu ia comentar, é que eles falam que tem um convênio com a CDHU, da Dersa com a CDHU, para construir as unidades habitacionais, mas a gente teve acesso ao convênio por causa de reuniões com o MPF e tal, que a Defensoria articulou o MPF nessa história, e pressionaram a Dersa, e aí eles entregaram a cópia do convênio. O convênio ele é para 187 unidades habitacionais, que é o que está garantido hoje, que vai ser construído, né? Então, uma coisa que se fala de 2 anos, e aí não se sabe o prazo de entrega, isso não tem ninguém botar no papel. Eu fiz perguntas para a Dersa formais, né, pela lei do acesso à informação. Qual é o endereço? A resposta estão sendo encontrados, vão ser em 3 terrenos no município de São Paulo. Assim, aí a pergunta quantas famílias serão removidas ou reassentadas no projeto do Rodoanel Trecho Norte? Até o momento foram cadastradas tantas famílias. Isso mostra muito, eu acho, da falta de falta de priorização dessa questão, né? Sem falar, eu acho que sem falar na questão do que eu queria ter falado no processo de licenciamento ainda, mas que eu acho que é muito importante, que eu falei lá no debate bola, é que os traçados dessas obras, eles são políticos, eles não são traçados técnicos, não são traçados que, em tese, né, do ponto de vista formal, é uma coisa técnica de engenharia para você chegar no menor custo global, mas que no fundo a gente sabe que é para passar em cima de comunidade, para remover. Isso em Fortaleza mostra bem isso também. E o Rodoanel, claramente, porque inclusive a gente, em audiências públicas que a gente participou, inclusive acho que uma da primeira que o Comitê da Copa fez, teve gente de Mauá que apareceu aqui para para denunciar essa questão do trecho leste. Do trecho leste. Então, está cada vez mais claro que as obras, elas têm, esse é o caráter das obras, né? Realizar obras e tornar a cidade cada vez mais atrativa para o mercado imobiliário, né? Você valorizar a terra, periferização da pobreza, né? Mais ainda, né? Mandar para, no caso aqui, transformar São Paulo numa Curitiba cada vez mais, né? Tipo, mandar para outras cidades, né? Porque daqui a pouco não vai ter nem São Paulo, não vai. E uma outra coisa que eu acho importante que eu botei propostas do município para o Jardim Paraná, porque do ponto de vista jurídico, que é a linha da minha análise, isso é fundamental, porque quem ordena o uso e ocupação do solo, quem define a função social da propriedade é o município, através do plano diretor, e a Defensoria mandou ofícios, né, para a AB, né, no caso, que foi respondido pela própria Beth França na época, e ela própria responde que, na verdade, o Jardim Paraná ele estava dentro
de uma proposta de regularização fundiária para o município. Ele era uma ZEIS. Boa parte do Jardim Paraná é uma zona especial de interesse social. Que é outra coisa que, como eu falei no início aqui, daquelas apostas, do Estatuto da Cidade, do plano diretor, dos instrumentos jurídicos, que mostra que, apesar das ZEIS terem segurado alguns processos, e de fato seguraram, quando o interesse é aquela coisa, né, que nem isso consegue, nem isso passa-se o carro, como diversas outras leis que também não foram implementadas, né? Então, assim, óbvio que tem vitórias a partir das leis, mas também tem as derrotas. Né? Por isso eu falei que a gente estava tentando fazer outras análises, né, do ponto de vista jurídico, para tentar segurar esses processos. Então é isso. Então as violações de direitos são das mais diversas ordens, né? Na pesquisa a gente vai provando cada uma delas, tá? Acho que depois, quando a gente publicar, tiver tudo consolidado, obviamente que tanto os impressos como os PDFs a gente vai circular bastante aí. E eu acho que do ponto de... Porque assim, direito à informação, direito à gestão democrática, direito à cidade, direito à moradia e direito à regularização fundiária são questões que a gente já fala há 10, 12 anos. Mas eu acho importante, que acho que um pouco que o novo que aparece aí é essa questão do direito ao planejamento. De não ficar à mercê da falta de planejamento e não a população sofrer mais do que já vai sofrer pela falta de planejamento do Estado. As formas de resistência já meio... acho que assim, acho que o Hugo poderia até falar bem melhor que eu, porque ele participou intensamente durante 2 anos e tal, mas eles fizeram organização e conscientização da comunidade, fizeram uma oficina de ZEIS, diversas cartas abertas. O próprio Hugo passou lá com o carro de som muitas vezes, chamando para as assembleias, tentando conscientizar de que não era para assinar e aceitar o laudo de indenização. Só que uma das questões difíceis é porque, isso eu acho que vale essa reflexão, porque aí a gente cai um pouco na questão da organização comunitária, né? Da importância disso. Porque por mais organizado ele estivesse lá, não há uma unidade nos interesses lá. Não há. Assim como na paz também não há. Né? Tem gente que quer sair, tem gente que quer ficar, tem gente que está achando a questão da indenização porque tem 2, 3 casas. É uma coisa que para ela faz sentido. Então isso dificulta muito a resistência. Né? Dificulta muito a resistência. Então, é óbvio que cada um de lá é legítimo, que cada um tenha seus interesses, mas eu acho que um pouco que o Giba comentou lá no debate bola, é preciso ter generosidade também nessas lutas, né? Eu acho que o Giba falou isso lá e foi uma coisa, acho que para mim foi tipo, realmente, né? Não dá para você... Senão a luta não vai dar certo. Porque, por exemplo, eu estava comentando aqui chegando, né, a gente está elaborando, junto com a Defensoria e o Escritório Modelo, a ação civil pública do Rodoanel. Para minha felicidade, obviamente, já com várias questões que foram levantadas aqui na minha pesquisa, com toda uma parte de defesa da função social da posse, que eu vou explicar depois e tal. Mas a gente está com uma dificuldade em relação à questão dos pedidos. Porque você falar, embargar a obra hoje, tem muita gente da comunidade que acha que não é isso que para ela é bom. Porque ela quer receber a indenização, já está com uma compra casada de uma outra casa, não sei o quê. E assim, não cabe a nós decidir, né? E não havendo uma unidade, né, nessa decisão, fica difícil, é isso, fica mais difícil, né, a resistência é mais difícil. Mas talvez a ação tenha que se dirigir a de fato tentar minimizar os danos, digamos assim, né? Porque parar a obra de fato não vai resolver nada para ninguém. O que vai afetar a vida da pessoa que vai ficar sem casa se a obra está parada ou está andando?
Não, ela não vai vai afetar ela ter a garantia de uma moradia digna, vai afetar ela ter uma indenização justa. Ju, você vai entender, mas você vai, porque o chave a chave implica na paralisação da obra. Porque ou a obra continua ou você tem por causa dos times de entrega das unidades habitacionais.